Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar a nossa fala de hoje, mas antes, porém, vamos fazer a nossa prece de início. E assim, então, nós agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus pela oportunidade de podermos falar sobre um tema da doutrina espírita, trazendo conhecimento a todos nós, para que nós possamos, com o aumento do nosso conhecimento, levar o nosso dia a dia, a nossa vida, de uma maneira melhor, de uma forma mais produtiva, mais confortável, melhor de um modo geral. Agradecemos então essa oportunidade e damos por iniciada a nossa fala de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Ok, meus amigos. Vamos falar então um pouquinho sobre o capítulo 9 do livro Impermanência e Imortalidade, que é um livro escrito pela psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco, através do espírito Carlos Torres Pastorino. O Carlos Torres Pastorino, apenas como uma curiosidade, ele é o autor de um dos livros mais conhecidos, né, não só por espíritas, mas por muita gente, no Brasil pelo menos, né, várias pessoas de diversas religiões, que é aquele livro pequenininho de bolso chamado Minutos de Sabedoria. O Carlos Pastorino, ele, segundo eu pesquisei, desencarnou em 1980 e esse livro foi publicado agora em 2017, se não me engano, e a psicografia é um pouco anterior a isso, mas o que importa é que ele traz para a gente vários conhecimentos sobre o desenvolvimento do nosso próprio ser, do nosso próprio espírito. Esse título, Impermanência e Imortalidade, é uma espécie de paralelo que ele faz entre a impermanência da nossa vida, né, porque nós não somos eternos enquanto espíritos encarnados, né, e a imortalidade da própria alma, porque somos eternos enquanto espírito. E ele aborda diversos temas e para mim caiu esse tema, né, que a gente tem aí no capítulo 9, okay, que é o sofrimento. Nesse tema, desculpe que eu estou vendo aqui o livro, né, ele nos traz, na verdade, diversos esclarecimentos, onde ele deixa muito claro que todos nós, e naturalmente isso acontece, desculpe eu não estar olhando para a câmera, que eu estou achando aqui a página que eu queria, achei. Então o que acontece é que ele traz exatamente uma situação interessante. Todos nós somos, até pela educação que nós recebemos, e acho que também por uma questão instintiva até, né, a gente aprende e faz diversas coisas sempre para evitar o nosso sofrimento. E aí o que acontece é que, na realidade, esse capítulo ele traz para a gente um pouco de conhecimento sobre essa história do sofrimento. Ninguém veio ao mundo, né, ninguém está encarnado só para passear. Todos nós já sabemos aí de diversos estudos da doutrina espírita que a encarnação e o planeta em que nós estamos, dentro dessa condição de provas e expiações, é um planeta escola. A gente vem ao mundo e encarna na intenção e no objetivo de aprender, experimentar, vivenciar e com isso galgar conhecimentos e mudanças de atitudes em que favoreça, possa ajudar a evolução do nosso espírito como um todo. Consequentemente, como podemos concluir como sendo a nossa vida e o nosso planeta uma escola de aprendizagem, nós podemos então concluir facilmente que ninguém aqui vai deixar de ter problemas. Eu sei que muitas vezes parece que certas pessoas vieram ao mundo a passeio,
né? Isso olhando superficialmente. No íntimo, cada um de nós sempre tem problemas, sofrimentos, coisas ruins, mas também coisas boas. Também não viemos aqui somente para sofrer, pagar coisas e provações e coisas assim desse tipo. Não precisamos ter uma interpretação dramática dessa situação. Na realidade, a gente tem que encarar o que o Pastorino, né, através do Divaldo, nesse livro, traz é justamente isso, que a gente encare o sofrimento, coisas que nos ocorrem, sofrimentos que eu estou me referindo, sofrimento de diversos tipos, pode ser doença, pode ser sofrimento moral, pode ser falta de alegria, não importa, os sofrimentos, os problemas todos que todos nós temos na nossa vida. É claro que alguns têm problemas muito maiores do que outros, mas isso também é bastante fácil de concluir o porquê, afinal de contas, embora estejamos todos numa condição análoga em termos evolutivos, ou seja, todos somos espíritos que estamos na condição de encarnados num planeta de provas e expiações. Todos temos coisas a aprender, a cumprir, a provar, a expiar, ou seja, fazer novamente, né? Mas não somos iguais, somos individuais. Os espíritos têm a sua individualidade, cada um tem a sua história, cada um é responsável somente, exclusivamente pela sua trajetória. Ninguém pode responsabilizar outrem por coisas que lhe acontecem e que, aliás, infelizmente é muito comum. Muitas vezes a gente acaba responsabilizando outras pessoas e na realidade não deveria ser assim, porque cada um de nós tem uma trajetória. Então, voltando àquela história que eu estava falando do sofrimento, é comum acontecer de você pensar que alguém veio ao mundo só para passear. Nossa, aquela pessoa nasceu rica, milionária, em berço de ouro, está aqui, só vive viajando, passeando, só coisas boas e tal. Para mim tem tanto sofrimento, é difícil conseguir o trabalho para ter o sustento básico e tal, enfim. Mas essas comparações acabam acontecendo porque, na realidade, em função do fato de nós encarnarmos sob o esquecimento de todo o nosso passado, nas nossas vidas anteriores, dá a sensação e a impressão que nós nascemos do nada, assim, zerados, vamos dizer assim, né? E aí o outro que também nasceu zerado, um está tendo uma vida muito mais fácil, o outro tem uma vida muito mais difícil, o que inclusive leva a uma incorreta conclusão de que Deus pode não ser justo. Não é nada disso, Deus é extremamente justo. Nós temos histórias passadas de outras encarnações, necessidades atuais em função das vidas passadas, e temos, ao encarnar, a oportunidade de viver, né, ao longo da nossa vida encarnado, desfrutando do livre-arbítrio que vai possibilitar que nós tenhamos atitudes por nossa conta própria, por nossa responsabilidade, e como não temos o contato com as nossas histórias passadas, todas as nossas atitudes serão consideradas autênticas, não foram feitas por manipulação em função de interesses de resolver problemas do passado. Então, tudo que a gente evoluir, tudo aquilo que nós nos melhorarmos, será de fato uma aquisição por conta disso. Além disso, esse esquecimento tem a ver também estudando a doutrina espírita, a gente sabe que tem a ver também para evitar situações também de constrangimentos e permitir que nós possamos vivenciar com pessoas, situações, em sociedades, em locais, né, onde nós tenhamos tido problemas no passado, mas que, devido ao esquecimento de todos, a gente pode conviver e ter a oportunidade de resgatar problemas do passado. Então, voltando um pouco ao nosso tema inicial, que é o sofrimento, o que o autor do livro nos traz é justamente várias páginas nos esclarecendo que, na realidade, se todos nós tivéssemos uma condição de compreender, de vivenciar melhor a situação de que a nossa encarnação é temporária, que a verdadeira vida é do espírito,
Esses acontecimentos que nos trazem alguma forma ou algum tipo, em algum nível de sofrimento, acabam sendo benefícios divinos, né? Ou seja, acabam sendo bênçãos divinos. Por quê? Porque eles nos permite vivenciar essas coisas ruins, experimentar essas coisas ruins e conseguir soluções, passar por tudo isso. Quando a gente passa por situações ruins e soluciona os problemas que nos acontecem no dia a dia, a gente ganha conhecimento, ganha experiência. E ganhando conhecimento e experiência, ganhamos também maturidade, o que significa a evolução. A gente consegue melhorar, né, e passar pelos problemas de modo tal que quem não está preparado ainda vai ter que passar mais vezes, porque ainda não evoluiu naquele ponto e não adquiriu a capacidade de resolver os problemas. Então, o que o nosso autor traz é justamente essa situação, de que em vez da gente achar que Deus não gosta da gente porque nos coloca problemas na vida, e às vezes muito difíceis, realmente muito difíceis, alguns até insolúveis dentro da nossa vida, como é o caso, por exemplo, de uma doença incurável, de uma doença muito grave, coisas assim dessa maneira, dessa forma, mas a gente tem sempre que tentar passar e resolver o melhor possível por todos esses problemas, inclusive pedindo ajuda, inclusive se apoiando, né, em amigos, em situações e, especialmente, se apoiando e confiando que Deus está ao nosso lado e que, se aquele problema me chegou, eu terei condição de resolvê-lo de alguma forma. Então, todo esse conhecimento vai nos trazer evolução, porque vai nos trazer o quê? Maturidade, atitudes mais adequadas para todos esses problemas que ocorrem. Às vezes, os problemas são tão difíceis que muitas pessoas costumam dizer até que Deus está de mal com ela, né? Poxa, sabe, me aconteceu isso, agora mais isso e mais aquilo. Você veja, por exemplo, agora nesse período tão difícil e duro que a humanidade está passando, né, da pandemia, independentemente dos problemas que todos têm, muita gente está sofrendo muito. Até quem não teve a doença sofre muito da ansiedade, do medo de ter a doença, sofre de estar tolhido, de ter contato mais intenso com as pessoas que ama, com seus filhos e netos, enfim, situações assim. Então é sempre um sofrimento grande, mas a gente está aprendendo a conviver com isso, a melhorar, a se cuidar e assim, né, conseguindo passar essa etapa difícil que com certeza absoluta vai passar e nós vamos poder voltar tudo ao normal. Então, muitas vezes, quem não tem uma visão um pouco mais aberta acha que a gente está tendo como é que eu vou dizer assim, que Deus não está sendo mal conosco ou com a própria humanidade, né? E os problemas podem ser coletivos, como esse da pandemia, ou podem ser particulares, às vezes familiares também e tal. Não, gente. Deus, na verdade, está sempre do nosso lado. Vamos confiar. Nas minhas palestras e falas, eu cito várias vezes coisas da minha avó, né? Meu avô também, às vezes, falava algumas coisas que eu carrego para a vida e acho interessante, né? Então, a vovó, não sei de onde que ela tirou isso, não sei onde que isso está escrito, não sou um grande estudioso da Bíblia, das coisas assim, não, pelo contrário, eu acho que eu sei muito pouco, mas ela sempre dizia assim, que Deus não dá a gente um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Se um problema chegou para você, tenha certeza, você vai conseguir resolver, por mais sofrido que ele seja, porque Deus está sempre do nosso lado, nos dando suporte e condições para, de uma maneira ou de outra, muitas vezes de maneira torta, vamos dizer assim, torta entre aspas, né? Sem ser uma ajuda direta, mas que nos possibilita a resolver as coisas. E esses problemas, eles existem, né? Exatamente porque eles são fundamentais
na nossa evolução. A gente pode inclusive fazer um comparativo, eu vi isso de um palestrante chamado Rossandro Klingey, que é um palestrante até bem famoso, né? Eu até sugiro, eu vi um capítulo de uma série que ele colocou no YouTube, é gratuito, pela internet você pode utilizar, chama Cuidando da Alma, essa série, né? E o capítulo é Não Estou Só, Deus Está Comigo. Rossandro Klingey, procurem depois no YouTube, é uma sugestão que eu acho bem interessante. Então, ele faz uma comparação, lidando com esse tema, sobre as coisas, os sofrimentos, os problemas que nos chegam e a presença de Deus na nossa ajuda, nos ajudando, nos tornando capazes de resolver todo e qualquer problema. Ele faz uma comparação, ele é um psicólogo, eu achei interessante, que ele faz uma comparação com a educação. Imagina se os pais de uma criança resolvessem absolutamente tudo para a criança. A criança não aprenderia a andar, a criança não aprenderia a comer, a criança não aprenderia a resolver os problemas. E que tipo de educação seria essa? Que preparo seria esse que os pais dariam para que essa criança enfrentasse depois o próprio mundo em que ela vai viver? Afinal de contas, os pais não são eternos, não serão eternos na vida dessa criança. Então, muitas vezes, a gente tem que permitir colocar os nossos filhos numa situação em que eles têm que resolver certos problemas, é claro que mantendo todas as devidas proporções, né, em função da idade dos filhos, mas a gente deve deixar o filho experimentar e resolver as coisas sozinho. É dessa maneira que estaremos preparando de forma adequada, com amor, o nosso filho para a vida. Quem faz uma super proteção dos filhos, uma super hiperproteção dos filhos, acaba achando que está agindo por amor, mas não está agindo por amor. Está, na realidade, fazendo não trazendo benefício, porque não está preparando o seu filho para a vida. Então, o Rossandro cita também uma passagem do livro de Isaías, onde, numa passagem, ele fala do Deus que esforça a gente. Né? Então ele fala do Deus que esforça, o Deus que coloca essas dificuldades, o Deus que permite que nós tenhamos dificuldades a serem resolvidas e que, consequentemente, nós vamos, com a ajuda de Deus, de forma direta ou indireta, conseguir resolver. Esse aprendizado, né, nos traz a maturidade, nos trará evolução. Então, nesse sentido, voltando agora um pouco para o texto do capítulo do nosso autor, né, psicografado pelo Divaldo, ele deixa claro que, na realidade, mesmo a vida encarnada ou desencarnada, ela faz parte do todo da nossa evolução. E que, para se aprender, não importa muito se você está encarnado ou desencarnado. Ele fala que, enquanto encarnado, a gente tem muita oportunidade de vivenciar coisas numa situação tal que o aprendizado é muito maior. E como a gente está chegando mais ou menos no fim do nosso tempo, eu gostaria de ler 2 parágrafos do capítulo do livro que foi indicado, né, que ele fala sobre o sofrimento, como lidar com o sofrimento. Eu achei esses dois parágrafos, são curtos, assim, muito interessantes, então eu gostaria de ler. O nosso autor, né, que é o Carlos Torres Pastorino, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, no capítulo 9 do livro, chamado O Sofrimento, né, ele diz assim, já fechando o capítulo, já é uma parte final do capítulo, ele diz assim: a alternativa, portanto, para o sofrimento é a consciência da aceitação, compreendendo que a sua função do sofrimento é o despertamento para a vitória sobre as vicissitudes e os limites, o impulso para sair das condições deploráveis, das falsas necessidades primárias que já deveriam estar ultrapassadas. Então, ele chama a atenção exatamente que nós já poderíamos ter ultrapassado
causas primárias de sofrimento, causas primárias de desejo, de coisas que não são para acontecer. É aquela história que eu falei, ninguém veio ao mundo só para passear. Não adianta você pedir a Deus para que nada te aconteça, porque isso não vai existir, coisas acontecerão. O que a gente deve é pedir a Deus, né, que Deus nos dê condição e ajuda para resolver aquilo, todas aquelas coisas que irão acontecer. Como diz, eu não me lembro agora se foi o Rossandro na palestra, na fala dele, ou se aqui no livro, que ele diz assim, não se trata de não acontecer problemas conosco, e sim quando eles acontecerão, e se nós estaremos preparados, ou que nós estejamos o mais preparados possível. Então, a alternativa de se lidar com o sofrimento é como fala aqui o nosso pastorino, que é a consciência da aceitação, compreendendo que a função do sofrimento é o despertar para a vitória no sentido de evolução. Aí no outro parágrafo que eu gostaria de ler, ele disse assim, graças a esse entendimento com relação ao sofrimento, a mente alcança patamares mais elevados e o ser experimenta melhores condições de vida terrena, compartilhando os sentimentos de amor eterno que o penetram e fortalecem, de maneira que ultrapassa a temporalidade do limite da reencarnação. Então, a ênfase de lidar com o sofrimento que o pastorino nos traz é justamente essa. Não imaginar que a nossa vida começou como se fôssemos pessoas de zero problemas ao nascer, e que morreremos só felizes sem passar por problemas. Isso é infantil, isso não existe. Nós temos histórias passadas, teremos histórias futuras, e o que a gente faz no nosso dia a dia será de fundamental importância para a continuidade da nossa evolução ao desencarnar. Então é fundamental tentar aceitar, entender e resolver os problemas da melhor maneira possível e sempre sabendo, tendo a certeza, como diz o título da palestra do nosso outro amigo, do Rossandro, dizendo assim, não estou só, Deus está comigo, Deus está sempre nos ajudando de uma forma ou de outra. Vamos ter esse credo, essa fé. E lembre-se, Deus também nunca nos dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Portanto, todos nós seremos capazes de resolver todos os problemas que nos chegam, por mais difíceis que chegam. E isso é sempre aprendizado. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção de vocês. Vamos fazer a nossa prece final. E eu agradeço muito essa atenção e também sugiro que vocês deem uma olhada no YouTube, Rossandro Klingen, no canal dele, tem lá uma série chamada Cuidando da Alma. São várias pequenas falas dele, tipo 20, 30 minutos, ou às vezes até menos, onde ele fala de vários aspectos, né, para a nossa reforma, para a nossa transformação, para a nossa melhoria. Ok? Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece final. E assim, então, agradecemos a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus a oportunidade de falarmos em seu nome todos aqueles assuntos que são importantes para o nosso dia, no auxílio à nossa evolução. Agradecemos dessa forma mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Até logo.